É possível que uma imagem mostre alguma coisa que não tá nela de verdade? Como se, depois de olhar por um tempo, se aprofunde não mais na imagem em si ou no contexto dela, mas em si mesmo e se reconheça algo que nunca esteve lá de verdade? Pode essa imagem falsa, uma memória criada, substituir a imagem real? No Lake Mungo de 2008, uma menina, Alice Palmer, desaparece num lago numa cidade no interior da Austrália, é encontrada morta alguns dias depois e são apresentadas entrevistas e relatos de familiares e conhecidos da Alice, estabelecendo as várias formas com que eles lidam com o que aconteceu. O filme é um falso documentário. Ele finge se tratar de uma história real, com pessoas reais expostas numa produção de baixo orçamento. É num desses testemunhos de conhecidos da Alice que se revelam as experiências sobrenaturais que eles estão passando. O irmão, que tira fotos da paisagem no quintal de tempo em tempo, captura uma imagem estranha do que parece ser um fantasma no quintal da casa. Por estar ouvindo esses sons estranhos pela casa, vindo principalmente da porta do quarto da Alice, ele deixa a câmera gravando no corredor e percebe depois esse vulto parecido com ela passando na imagem, assim como uma silhueta escovando o cabelo no antigo quarto que era dela. A Alice estaria assombrando a casa ou a família, ainda presa àquele lugar e àquelas pessoas, como se estivesse vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ou é o que parece no início. A gente descobre minutos depois no filme que aquelas imagens não são reais. As fotos ou os vídeos analógicos foram alterados pelo irmão, tanto editando e manipulando as fotos, quanto se vestindo ele mesmo com as roupas dela para aparecer no vídeo. O motivo é meio vago, parece que nem ele mesmo sabe por que fez, mas ele sugere que é melhor ter alguma coisa do que não ter nada, principalmente para a mãe. A informação de que as imagens são falsas é dada bem pelo começo do filme e, ao invés de trazer algum tipo de conclusão para o conflito, pelo contrário, é onde a proporção fica maior. Para todos os personagens ali é como se alguma coisa estivesse na casa. Eles conversam com um médium na tentativa de estabelecer algum contato, mas mais tarde descobrem também que ele já conhecia Alice antes da morte, mas não contaria para não comprometer o sigilo das consultas. Revelação que, para a família, acaba com a credibilidade das informações que ele traz, ainda que revelando a possibilidade de que, por estar consultando com ele, a Alice passava por um momento difícil e possivelmente enfrentava uma depressão. Revendo uma das gravações do irmão, eles encontram lá também uma outra pessoa que estaria naquele momento dentro da casa. Era o antigo vizinho que estava procurando o que se descobriu ser uma sextape da Alice com um casal por qual ela trabalhava cuidando da criança. Todas essas informações cada vez mais criam um conflito em torno daquela figura que na realidade não condizia em nada com o perfil idealizado que se traça coletivamente através dos relatos e entrevistas de amigos e parentes. Ela tinha sentimentos e problemas que não compartilhava com a família. Tinha faces da vida pessoal que nenhum dos amigos ou namorado conheciam. Os relatos deles evocam várias faces diferentes da Alice: filha, amiga, irmã, namorada, parceira. Conforme cada um apresenta a memória do seu perfil pessoal sobre ela, fica claro como eles não conheciam ela de verdade e de alguma forma fabricam ali uma imagem de alguém que nunca existiu, uma silhueta disforme, resíduo espectral de uma pessoa, que é mais fácil abraçar daquela forma do que conceber que não se conhecia ela de verdade. O filme é obcecado com a ideia de falsificação, elevando isso para o próprio formato de documentário, e a confiabilidade das informações que a gente recebe é posta em dúvida o tempo todo. O irmão que falsifica as imagens, o médium que esconde um conhecimento prévio no relato dele, as perspectivas cada vez menos confiáveis de cada um sobre a Alice, essas coisas são expostas como falsificações, mas mesmo assim provocam cadeias de eventos reais, têm efeitos reais sobre a vida de todos ali. O corpo da Alice chega a ser desenterrado sob a suspeita de que a identificação do cadáver tivesse sido também uma informação falsa. Quanto mais informações os personagens recebem, mais percebem que conheciam muito pouco a Alice enquanto ela estava viva, e mais os relatos pessoais também aparecem como um elemento de falsificação. Tanto esses relatos quanto o aprofundamento no mistério do fantasma da casa, mais do que jogar uma luz sobre o que aconteceu com a Alice, oculta o fato de que ela já era um fantasma para todos eles antes de morrer. O documentário opera a última falsificação, de agora, depois da morte, trazer à vida uma coisa diferente e preencher com ela a ausência avassaladora, sempre tão capturada no vazio dos ambientes internos e das paisagens. Essa Alice, presa em algum lugar entre a vida e a morte, morta em vida e viva na imagem, ocupa um espaço parecido com o próprio documentário, num lugar estranho e indefinido entre ficção e não ficção, formador e ao mesmo tempo falsificador da realidade.
lido como um tipo de história real pelos estímulos e a historicidade do formato, ainda que sendo abertamente um falso documentário. Ter essa informação por si só não desmonta em nada o efeito de legitimação que o formato tem na nossa percepção da história. Sempre parece real, mesmo que toda a história reflita sobre como as imagens podem ser falsificadas e revestidas de um peso emocional que não pertence a elas. O filme e a fotografia como mídias são vistos como um meio de magia, de criação e transformação da memória, que num primeiro nível podem ter reflexos reais no mundo e num segundo se tornar o próprio real. Adentrar definitivamente o território vago entre realidade e ficção, sonho e memória. Um fantasma da Alice, revestido com sentimentos e memórias difusas sobre ela, quanto mais se aliena dos elementos reais de quem ela era, quanto mais falso, mais forte e real ele também fica. Num processo que já se alimentava devagar desde antes da morte dela. A mãe diz que nunca conseguiu realmente se comunicar ou se entregar para a filha. O distanciamento entre as duas também é o distanciamento da mãe com a avó. Assim como para todos os conhecidos, ela já ocupava esse lugar de morto-vivo, onde é ao mesmo tempo vista e não vista por todo mundo. Com o documentário começando logo depois da morte, ela como pessoa nunca realmente existiu, mas a memória sim. A grande tragédia do filme talvez seja esse momento inevitável em que a memória que já se aproxima lentamente da Alice há anos, finalmente alcança. I feel like something bad is gonna happen to me. I feel like something bad has happened. It hasn't reached me yet, but it's on its way. Meu nome é Otávio. Se gostou do vídeo, por favor, se inscreve no canal, se possível, deixa um gostei. E lembrando que o que a gente faz aqui só é possível com a nossa campanha de apoio, que também tem umas recompensas bem legais. Dá uma olhada na descrição com carinho, que eu explico direitinho ali.